Vamos começar aqui, já que vocês falaram que não tem dúvida nenhuma da aula passada, vamos começar com a parte de capacitores. Vocês conseguem identificar os capacitores aí no material que vocês receberam? Conseguem identificar o que são capacitores? Capacitor é um dispositivo capaz, olha que coisa, capaz de armazenar cargas elétricas. Nós temos duas armaduras, bem próximas uma à outra. Quando existe uma polarização, uma diferença de potencial aplicado ao capacitor, essa aqui é uma placa metálica, essa aqui é uma outra placa metálica, eu aplico positivo e negativo. O que vai acontecer? Como existe uma área de atração eletrostática, porque duas placas metálicas bem próximas vão atrair esse potencial negativo que está aqui, que é excesso de elétrons, e o potencial positivo, que é falta de elétrons, na verdade, vai criar um efeito de atração. É claro que se eu for afastando as placas, o poder de atração da carga positiva e negativa vai se perdendo e a capacidade de reter as cargas vai diminuindo. Mas não se esqueçam, tem que estar bem próximo. Certo? Ele vai continuar armazenado, mas ele vai zerar, depois ele volta a zerar ou ele fica concentrado? Se não houver nenhuma perda, teoricamente ficaria armazenado. Ou seja, esse terminal não está ligado a nada, esse aqui não está ligado a nada. É claro, tem a resistência do ar. Nada é perfeito, ele vai perdendo aos poucos a carga. Só haverá descarga se acontecer isso. O que eu fiz aqui? Bom, os elétrons que estavam aqui agora, em sentido real, vão poder passar pelo resistor e ir para as placas onde estavam faltando elétrons. E aí neutraliza o capacitor. Maravilha? Então eu tenho que ter, o que é dielétrico? É o local onde eu tenho a separação entre as placas, que pode ser de ar, pode ser de papel, pode ser de poliéster, pode ser de óleo, pode ser de um monte de coisa. Um material isolante. Então, normalmente o capacitor é conhecido, ou o tipo de capacitor é determinado pelo dielétrico, o isolante. Menor distância entre as placas, eu posso dizer que o poder de retenção de carga será maior ou menor? Eu não encostei uma placa na outra, eu apenas aproximei, porque se eu encostar já era. Se eu encostar, descarrega na hora por ter encostado. O que vocês acham? Que a capacitância vai aumentar? A capacidade de reter cargas vai aumentar ou vai diminuir? Pela lógica, o que vocês acham? Aproximo as placas, como está aqui, a capacitância vai aumentar. Afasto, a capacitância vai isso. E diminuo a área das placas, a capacidade de armazenamento vai, pela lógica, pessoal, diminuo a área das placas, a capacidade de armazenamento vai, não é diminuo a área, não é a proximidade, a área. A capacidade de reter cargas vai diminuir. Aqui nós temos uma série de tipos de capacitores. Nós temos aqui, ó, capacitores fixos, valores fixos. Vários tipos, mas de valores fixos. E aqui embaixo, ó, valores variáveis ou ajustáveis. Capacitores de ajustáveis ou variáveis. Eletrolítico, chamado eletrolítico, que daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais dele. Nós vamos ter essa aula e a próxima aula falando de capacitores. Os mais detalhes dos tipos de capacitores é na próxima aula. Sim, mas ó, ajustáveis com núcleo de ar. Isso aqui é um eixo que eu vou virando e uma armadura, ó,
vai se movendo e se aproximando da outra, aumentando a capacitância, ou então se afastando, diminuindo a capacitância. Olha lá. O que isola uma armadura da outra. O ar é considerado um de constante dielétrica, a capacidade que ele tem de isolação. Você sabe o que é água destilada? Mas como é que se consegue uma água destilada? É dada em farad, ou farad. Farad. Só que a unidade farad é uma unidade de capacidade de armazenamento enorme. Um farad. Esse tempo que eu trabalhava antes, eu percebi que eles usavam muito nanofarad. É mais usado isso daí, né? Depende do tipo de capacitor. Capacitor eletrolítico, ele normalmente é apresentado em microfarad. Ele usava nanofarad e microfarad. Os dois mais usados. O nanofarad é comum achar capacitores de 1000 microfarad, 2200 microfarad e 4700 microfarad. Esse primeiro, 10 nano, 100 nano. 10 nanofarad, 100 nanofarad. Faço isso com vocês? Faço, né? Olha o valor aqui. Mesma coisa. O que significa isso? 10 mais 3 zeros. 10.000 picofarad, ou... Como é que é? 10.000 picofarad, ou 10 mais 3 zeros. 10 nanofarad. O que é 104? 100.000, 1, 2, 3, 4. 100.000 picofarad. 10.000 pico, ou 10 nano. Temos como alguns capacitores são montados. Então eu tenho uma placa. Na verdade aqui está marcando mica, pessoal, mas é uma placa, outra placa e o isolante dielétrico. O que acontece com o capacitor em termos de defeito? Ele pode abrir completamente, ou seja, internamente ele perde o contato do terminal com a armadura. Ele pode apresentar fuga. E quando ele apresenta fuga, os medidores de capacitores dizem que diminuiu a capacitância, mas na verdade é uma fuga. Não existe mecanicamente como as armaduras encolherem. Entendeu? As armaduras existem. Então quando o dielétrico ele começa a corroer, quebra ou tem umidade incidente, uma série de fatores, e começa a haver uma pequena condução entre uma placa e outra, eu perco a capacidade de ficar armazenando cargas. É como se eu colocasse, ai que bonitinho, é como se eu colocasse um resistor de valor alto aqui entre uma armadura e outra. O que vai acontecendo com os elétrons? Condensador. Quando ele incha ou estoura é por causa do curto? Ou qual é o motivo que faz ele inchar isso? O inchar na verdade, quando você começa a ter uma fuga interna, Então pessoal, dá uma olhadinha aqui. Primeiro deixa eu colocar positivo e negativo corretamente.
Não, coloca tensão de... até... meio pedaço, meio. 12. Ó, carreguei o capacitor. 13. Carreguei o capacitor. Então ele está carregado aqui, ó. Coloquei uma tensão sobre ele. Se eu encostar os terminais, ele vai... Agora eu vou inverter a polaridade. O positivo no negativo. Eu vou monitorar o aquecimento dele. Essa lâmpada acendeu. Agora o negócio vai pegar. Cuidado que ele vai, a traseira pode cair. Eu estou segurando, ele não tenta... Ó, tá começando. Tá começando a aquecer. Peraí. Ui. Cuidado, hein? Cuidado. Tá bem quentão. Não, eu preciso de um alicate. Porque aí a parte de baixo sair, a parte de baixo vai... Eu vou prendê-lo. Nossa. Ó, já tá inchando a parte de cá. Pode. Então, vou ver se você consegue. Para de mexer ele, né? Nem sei o seu tamanho. Nossa, tá estourado. Pegou? Deu um zoom nele? Já? Então pode afastar. Enquadra aqui o... Isso. E a placa, na maioria das vezes, é destruída. É uma situação triste. Mas por que acontece isso? Porque a pessoa, igual a placa anterior, que era soldado com os furinhos igual vocês já montaram, ele tirava um, tirava dois, tirava três, tirava 10. Só que a montagem em superfície é mais difícil de dessoldar, ressoldar, é mais sensível e as placas são realmente destruídas. Toda a carcaça ela é negativa, ok? Alguma pergunta aí? Viram aí o eletrolítico na mão de vocês? Então, joia. Então aqui, ó, esse ponto aqui é ligado na carcaça que está toda a área aqui por fora do capacitor. Para que serve essa carcaça? Normalmente ela auxilia como blindagem. Ah, é como blindagem, é como uma blindagem. Funciona como uma blindagem, como um massa, como um terra, como um chassi. Já ouviram falar em chassi? Tem os grampeados aqui nos dois isolantes. Tem um papelzinho que é bem fino. Por que bem fino? Embebido no óleo. Embebido no óleo. Se eu polarizar corretamente, ele isola bem. Se eu polarizar inversamente. Agora tem aqui uma dúvida. Eu trabalho com som automotivo, eu utilizo aquele mega capacitor de 2 farads, por exemplo. Não, achou um capacitor especial que eu falei que praticamente já nada em farad, achou um de farad lá. O que acontece? Ele tem uma maneira de ser carregado. Ao primeiro uso, você tem que carregar ele com uma resistência baixa, não, por exemplo, chegar a colocar ele direto no 12 volts. Rapaz lá na loja colocou direto no 12 volts, quase explodiu o capacitor. Mesmo ele sendo para trabalhar em 12 volts constante. A primeira colocada na bateria teria que ser com resistência para ir carregando aos poucos. Por que teria que acontecer isso? Porque o terminal do capacitor tem uma determinada capacidade de circulação de corrente. Terminal, não lá dentro. Lá dentro esparrama para aquilo ali uma chapas bem... Só que o terminal tem uma capacidade de corrente. Então quando ele está totalmente descarregado, olha que legal, totalmente descarregado, 2 farad, pelo amor de Deus. Aí você chega com 12 volts e taca em cima dele. Como é que o capacitor se comporta quando as armaduras estão sem carga nenhuma? É como se ele pegasse e fosse puxando as cargas e esparramando elétrons numa armadura e tirando os elétrons de outra, saindo, né? Aí ele pega aquela tensão, mas a corrente é um circuito aberto, mas enquanto as cargas estão fluindo para a área do capacitor, que nosso aqui é de 0,00, esse é de quanto? 2000 e... ó, 0,22 farad. O dele é de 2
tem parafusinhos aqui nos seus terminais. Aqui já vai no negativo. E aqui eu vou precisar de um resistor. Vamos lá. Quanto esse resistor? Se eu colocar 12 ohms, você sabe me dizer qual é a corrente circulante, se aqui fosse um curto? Ó, vamos dizer que eu ligasse daqui para cá direto. 12 volts por 12 ohms, você sabe me dizer qual é a corrente? Não, pera aí, beleza. Se eu já ligar esse capacitor com 12 ohms, eu limito a corrente em 1 ampere. Já dá tranquilo, 1 ampere não tem problema algum. Existem alguns capacitores que prevê, que é uma alta capacitância, mas eles são colocados no dielétrico de forma a poder trocar a polaridade. Ele é bem parecido com o eletrolítico, mas pode trocar a polaridade. É chamado bipolar. Aí trouxeram um esquema, era uma saída de som que tinha fonte simétrica. E falei, vocês têm o esquema da caixa? Temos. E dentro da caixa tinha esse eletrolítico. Dentro da caixa. Aí eu perguntei, essa caixa não é desse aparelho? Ela não é. Não é. Não é. Falei, não, vocês adaptaram aqui no Brasil a caixa, né? É, adaptamos. E realmente está estourando sempre o eletrolítico. Aí, claro. E aí, como é que resolve? Curto o lugar do eletrolítico, pronto, tá resolvido. Para o Twitter. Se a tua tensão sair é fonte simétrica, que também dá 30. Mais 15, minha 15. Quanto dá aqui? 0. Não pode mais usar bipolar. Você... Como que eu vou saber? Não pode mais usar eletrolítico. Se é uma saída bipolar. 2 resistores iguais. Quanto está aqui? 2 resistores iguais, tá? 6 volts. 6 volts. Vamos fazer aqui no meio. Legal. E o que acontece aqui? Ora, esse resistor aqui diminui. Qual vai ser a tensão aqui? 12 volts. E ora, esse junto, esse resistor aqui diminui. Dá quanto aqui? 0. Bom, há uma corrente forte daqui para cá, não é? Passando pelo resistor sentido convencional, certo? Beleza? Depois, volta a aumentar o valor desse resistor e diminui esse. Aumenta esse resistor e diminui esse. Aqui fica positivo agora e aqui é 0, aqui 12. Corrente nesse sentido. Maravilha? Não dá para colocar bipolar, porque o Twitter, na verdade, ele está aqui junto com o alto-falante, com um capacitor que fica aqui, ó, isolando. Ou Twitter. Fica aqui, ó, paralelo. Só que tem esse capacitor. Ora aqui fica mais positivo do que aqui, e ora aqui fica mais positivo do que aqui. Não pode ser eletrolítico, tem que ser bipolar. Então existem casos em que eu posso usar o eletrolítico comum. As fixas e essa daqui então em pé. Aí faz assim, ó. Aumenta a capacitância, diminui a capacitância. Aumenta a capacitância, diminui a capacitância. Só para ter uma ideia de como ele é interpretado. A primeira faixa do capacitor zebrinha, que é o primeiro dígito, fica na parte de cima, é um número absoluto, o primeiro dígito, o segundo dígito é uma outra cor, o terceiro dígito é o multiplicador igualzinho ao resistor, o quarto dígito, a quarta faixa é a tolerância e a quinta faixa a tensão de trabalho. Igual, uma codificação igual usada nos resistores, primeira e segunda faixa, número, dígito, a terceira faixa a quantidade de zeros, preto não tem zero, marrom 1 zero, ou multiplica por 1, né? Preto. Marrom 1 zero, vermelho 2 zeros, igualzinho de resistor. Do valor, esse zero não significa zero. Nenhum, nem dois. Normalmente quando aparece uma letra, o valor é picofarads.
Meu Deus, como é que é? Bom, isso aqui é um tipo de capacitor da família que ele é ICO. Depois nós vamos falar mais sobre ele. Sim, aqui já está fácil, ó, 56 nano por 63 volts. Oh, maravilha! 10 nano! Ou 10 mil picofarad! Ou 0,01 microfarad! E esse K, Mário? Esse K é tolerância! Pô, acabei de falar que o K não é usado como 1000. Mil picofarad ou 100 nanofarads. Ou 0,1 microfarad. Só que o micro tá aqui, ó. O nano tá subentendido. O micro e o nano tá aqui. Então vai ser 0,1 micro ou 0 micro, 0,1 micro ou 100 nano ou 100 mil pico. Aqui tem algumas informações sobre as tolerâncias. Tolerância CDJK MSZIP. Quanto? 4.000? 4.700 picofarad. Quando tem uma letra do lado, isso aqui não é multiplicador, tá? Quando tem uma letra do lado, não é multiplicador. Lembrar disso é complicadíssimo, né? Ou em nano, o que dá em nano? Quanto dá em micro? Marrom, preto, vermelho. Qual é o valor disso aqui? O quê? Em nano. Em nano. 1 nanofarad. Em micro. Quando eu associo dois capacitores em série, o valor diminui, sempre diminui. Quando eu coloco dois capacitores em paralelo, o valor simplesmente se soma. 100 pico, 100 pico, 100 pico, 100 pico. 100 pico divide por 4, que dá? Divide por 4, que dá? Viram? A capacitância em série igualzinho dos resistores em paralelo. E se eles forem valores diferentes? Vamos lá. 2 em 2, por exemplo. 100 nanofarad com 50 nanofarad. Esquece os outros, vamos fazer primeiro esse. 100 nano com 50 nano. Quanto esse aqui é mais que esse? Hã? Então 1x, né? 2 mais 1. 100 dividido por 3. 33 nanofarad no circuito aqui. Pessoal, tem uma área de placas, tem uma área aumentada, tem uma área aumentada. Resultado, soma. Depois que ele é carregado, ele é considerado uma chave aberta. Repetindo, o capacitor após carregado, enquanto ele está carregando, ele é como se fosse um curto. A corrente vindo, ó, elétrons saindo. E elétrons vindo, parece que ele está em curto, né? Mas não, são elétrons saindo e elétrons chegando na outra armadura. Mas o que acontece, o efeito que acontece de corrente de um lado e do outro,
Parece que está passando por ele. É inacreditável, mas não é. Elétron saindo, elétron chegando. Ó, resistência altíssima. Na verdade, alguns chamam isso de reatância altíssima. Reatância é um nome que já vai começar a aparecer um pouquinho diferente de resistência. O que eles significam? Oposição. Resistência e reatância são oposições ao que? A passagem da corrente. Então, por que nomes diferentes? É que a resistência não se altera com a frequência ou com variações. A reatância muda de acordo com variações. O que eu faço aqui, Mário? Eu procuro saber se existe algum caminho da corrente aqui para o negativo. Então eu vou ter que procurar. É por esse capacitor? O caminho da corrente? Na hora da carga é, mas depois não é mais. Então é por esse capacitor? Não. É por esse? Não. Opa, o R2 aqui. Agora vamos ver se o R2 vem para... Também não, circuito aberto. Para cá? Também não, circuito aberto. Opa! Opa, achei! Como é que é? Chuva. Agora, depois que eu descobri o caminho da corrente, vou fazer os cálculos. Olha só, que valor que eu tenho aqui? Quanto? E aqui? E aqui? Olha que legal. Total 30. Então se é um K, um K e um K, sobre esse resistor, quanto tem de queda de tensão? 10 volts. 30 menos 10. Sobre esse aqui, quanto cai de tensão sobre 10? 20 menos 10. E sobre esse, quanto cai de tensão? 10 menos 0. 10 menos 10? 0. Peguem um resistor. Pessoal, pega um resistor de 10K, 10K, 10K e o capacitor de 2.200 micro. Ai, ai, ai. Ó vida, ó azar. Vocês vão fazer o seguinte. Antes, vamos ver teoricamente o que aconteceria aqui, ó. Pessoal, olha lá, sobre o capacitor dele, ó. Capacitor que ele comentou lá, atenção. Esse capacitor ser 1000 micro, não é o dele, de 2 farad, mas é um valor alto. Ele está descarregado. E olha o que eu vou fazer. Tenho 12 volts que eu coloquei aqui numa lâmpada. Se preparem os resistores e o capacitor. E tem uma chavezinha que eu deixei em aberto aqui. E essa chave está ligada aqui, ó, negativo e ligada à lâmpada. Se eu ligar essa chave, o que vocês acham que vai acontecer? O capacitor tem que se... Através da... O capacitor vai se carregar através da lâmpada. Ele está descarregado, mas ele vai ter que se carregar. Enquanto ele estiver carregando, há uma corrente circulando, tá? E aí a lâmpada, ó. Como é que é? Trilha sonora. Entenderam? E depois a lâmpada apaga. Por quê? Por que ela acendeu? Passou corrente. Mas por que passou uma corrente? Estava carregando o capacitor. Isso. E depois, por que a lâmpada apagou se eu não desliguei a chave? Por causa que o capacitor se preencheu, não tinha mais circulação de corrente. Isso, o capacitor, como se foi um tanquinho, né? Encheu, a corrente para. Então, legal. Liguei a chave, acendeu a lâmpada e apagou a lâmpada. Agora dá uma olhada. Desliguei a chave. Ó, desliguei a chave. Tem carga no capacitor? Sim. Tá carregado, né? Se eu ligar essa chavinha, o que será que vai acontecer? Olha o que eu falei que o capacitor faz. Olha lá. Agora que eu interrompi isso aqui, a energia, momentaneamente,
e eu ligando essa chave, a tensão e a carga acumulada, a tensão será a mesma da alimentação. E a carga vai depender da capacitância dele. Quanto maior a capacitância, mais tempo ele manterá essa lâmpada acesa. Quanto menor a capacitância, menos tempo manterá essa lâmpada acesa. Mas a lâmpada vai também. Quando eu ligar, quando essa lâmpada... Por que a lâmpada acendeu? Porque estava descarregando o capacitor. Por que ela apagou? Acabou a carga acumulada no capacitor. Capacitância. Então vamos fazer tudo em farad, hein? Resistor em ohms e C em farad. Vamos fazer uma conta simples. Quanto tempo o meu multímetro vai indicar uma variação que nós vamos fazer na prática agora? Se o meu valor é de 10.000, não é 10.000 ohms? 10.000 ohms, 10K, não pedi para vocês separarem 10K aí? Vezes, qual é o valor desse capacitor que eu pedi para colocar grande aí? Quanto? 2.200 o quê? Isso em farad dá quanto? Vamos, pessoal. É isso? Ó, acompanhe. Vou levar 22 segundos para fazer uma variação, uma carga e uma descarga completa utilizando esse resistor. Branco. Vai. Não, cuidado, hein? Resistor de 10K não vai queimar a mão de vocês. E o capacitor, se não colocar invertido, dá quanto? Vamos lá, vamos fazer a conta, vai. O teu resistor, eu pedi para colocar 12 ohms, lembra? 12 ohms. Vezes o capacitor, que é 2 farad. 2 vezes 12? 24. Ah, o resultado é em quê? Em segundos. Hã? 24 o quê? Segundos levaria para carregar o teu capacitor. Então tem... Ó, quem está colocando a mão aqui, ó, a mão aqui, não se esqueça que tem a resistência do corpo, hein? E vai retardar a carga do capacitor. Eu tô colocando um paralelo com a mão lá, eu tô colocando um paralelo. É pouquíssima coisa, mas tô colocando um paralelo. Maravilha, pessoal? Tempo esgotado, é isso aí. Vamos agora verificar o funcionamento do kit controlador de temperatura, que vocês viram a montagem agora mesmo. Vamos fazer um resumo, já que estamos no módulo 1 e entender o funcionamento detalhado não será possível. Também está como chave fechada. E daí, para que ele corte, será necessário aquecer o NTC, aumentar a temperatura do NTC para que a resistência dele diminua e essa tensão, por sua vez, possa subir, 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 até que esse transistor seja despolarizado, abra essa chave, esse outro perca a polarização
também abra e esse outro também abra, desenergizando a saída. Pedimos a vocês que montaram o kit através da montagem do que foi explicado anteriormente, a montagem detalhada componente a componente, que caso isso não funcione, ele aquecendo o NTC ou deixando ele frio, tem que haver a comutação do relé. Caso não ocorra isso, vocês devem entrar no site e enviar as tensões de emissor, coletor e base de Q1, coletor e base de Q2, coletor, emissor e base de Q3. A partir dessas tensões, nós diremos exatamente o que está ocorrendo para que você possa consertar o seu kit. Ok? Então, até lá, um grande abraço a todos.